Felizmente, Lloyd Fronteira voltou para o canal, então o meu dever aqui é ver do início até ao final. Bora. Olha, eu acho que muitas pessoas esperaram por esse momento, viu? Sim. Esse cara com a pá se chama Kim Su-ho, mas acompanhado de seu fiel escudeiro e seus mascotes, e nesse mundo desconhecido, ele era chamado de Lloyd Fronteira. E ao bater Ai, que saudades. Vambora. pá no topo dessa colina, ele formou esquemas, estruturas, toda uma Lembrando que eu já não lembro nada do início, então vai ser como se eu tivesse vindo da primeira vez. paisagem formada por projetos de construções enormes. Essa é a história de como ele mudou completamente esse mundo, sendo um engenheiro civil. E ele falou pro Javier, meu amigo, que isso aqui tudo é dinheiro! E o Javier disse que Maior ele capitalista fez de muito Marruache. aconteceu. Alguns anos atrás, ele foi escolhido pelo Ser Absoluto como um candidato. De agora em diante, ele seria um personagem do romance Cavaleiro de Sangue e Ferro, a novel que ele estava lendo na noite anterior. O sistema desejou boa sorte, meu amigo, e o Su-ho se perguntou o que tá acontecendo. Ele nem bebeu, como é que ele tá vendo coisa? E ele se perguntou se isso é aquele tipo de mundo Isekai que aparece frequentemente nas novels online? Quer dizer que ele tem outro mundo agora? Mas por que Sim. ele acordou no chão, fora da cidade? Ele tava sentindo frio, tava todo sujo, ferrado. E o sistema informou que ele tava com um status de anormalidade na sua boca. Ela ficou de um jeito esquisito depois que ele dormiu na rua. Oxi. E o Su-ho bateu no sistema falando que essa maneira irritante de falar. Agora ele sabe que ele passou por um Isekai de uma novel, mas se perguntou quem que Sabendo do conceito, tudo fica melhor. Que coisa maravilhosa. E sim, eu já vi um pouquinho deste manhua. Eu vi todo o vídeo do Momo, mas já não lembro de nada, que já faz mais de ano que eu vi. Já faz... Não, já faz mais de ano, não faz 2 anos ainda não. Mas não lembro de nada, o meu cérebro é extremamente esquecido, então só lembro que o Lloyd Fronteira é o Lloyd Fronteira. Tudo o que tu sabes do Lloyd Fronteira eu mais ou menos sei, mas o que acontece para ele virar o personagem que ele é tão legal, não lembro. possuiu que vive Lembro da personalidade dele e quanto ela é legal de se acompanhar. numa zona rural e Só dorme isso. na rua. Até que alguém se aproximou chamando ele Javier? de Jovem Mestre Lloyd, E sim, o Javier também. E acho que é os únicos nomes que eu lembro, do resto não lembro de mais ninguém. dizendo que finalmente o encontrou. Procurou ele por todo lado. Na frente dele Vai deixar aqui meu estava like? Javier, o protagonista da história Cavaleiro de Sangue e Ferro. Javier Azrahan. O Su-ho pensou que o cara é realmente bonitão, igual a ilustração da novel. Mas peraí, acabou de chamar ele de Lloyd? A reputação do Javier como espadachim se espalhou por todo o continente na progressão da história. Contudo, de início, ele era apenas um cavaleiro anônimo do Barão Arcos Fronteira. E o nome do filho mais velho do Barão era Lloyd Fronteira. E o Lloyd se perguntou se é aquele patife de merda. O Javier Exato. o chamou pelo nome. Nunca chamou ele de patife. Mas é bom que ele tem autoconsciência. O sistema disse que o Javier tava de bom humor agora. Mais tarde, atiçando o Engraçado. fogo da lareira Genial. pra esquentar o jovem mestre. Em qualquer dos dois sentidos que tu possa imaginar. Se pode ser uma piada ou ser um gênio mesmo em tudo. Javier perguntou se ele não consegue se lembrar por que isso tudo aconteceu com ele. Ele bebeu tanto que destruiu o bar. Achou o caminho pra casa por puro instinto e desmaiou no caminho. O Lloyd pensou que esperado de um patife. O Javier disse que o seu senhor estava preocupado e o enviou para encontrá-lo. Ficaria bem triste se o seu filho patife voltasse pra casa com a boca fechada de uma vez. E o Lloyd se perguntou por que o chão não estava aquecido que nem na La Coreia, hein? Tá muito frio ainda. Porra, mas isso aí vivia no luxo mesmo. Aqui em Portugal tá, é frio mesmo, não tem o que fazer não. O Javier mandou ele descansar. Ele vai reportar um incidente. Inclusive, tô gripado pra caralho, rapaziada. Se puder me apoiar deixando o like, se direito mais, por amor de Deus. Tá bom. Dentro do bar para o seu senhor amanhã. Meu Deus. Ele perguntou se poderia só não fazer isso. Ele respondeu que sim. E antes do cavaleiro sair, o Lloyd perguntou se a sua família tem muitas dívidas, né? Ele Óbvio. respondeu que isso não é algo novo, nem surpreendente. E bateu a porta deixando o Lloyd sozinho e pensativo. Ele sabe todo o conteúdo dessa novel. Na última noite, no seu quarto da Ô universidade. louco, tá parecendo minha casa, o meu quarto. Não, esse ainda é mais pequeno ainda. Pô, se o Prota conseguisse rentabilizar melhor o espaço, ele conseguia ter um lugar mais do lazer. Se bem que ele é todo acabado no dia a dia, não dá para ele descansar, não. Mas se ele fizesse uma cama de beliche, em que embaixo não tem um beliche, ficava só a cama em cima, assim ele conseguia rentabilizar melhor o espaço. Ele colocava a secretária embaixo da cama, e aí desse lado fazia uma televisãozinha para descansar.
Ele leu até o último capítulo. Ele conhece o destino do Lloyd também, claro. No início, o barão e a baronesa foram pegos por um vigarista. E o Lloyd era um vagabundo e um bêbado desgraçado que morreu depois de vomitar sangue depois de tanto beber. O Lloyd falou que esse cara é um idiota, pô. Ele é um nobre, olha o que ele tá fazendo com a vida dele. E se perguntou também o que foi esse ser absoluto que escolheu ele, pelo amor de Deus. O que foi que ele fez pra merecer isso aqui? Na manhã seguinte, claro que o Javier avisou tudo pra mãe do Lloyd, Óbvio. que estava presente no castelo. Mas o Lloyd pensou que ele não fez nada. Na verdade, ele estava lendo uma novel na noite passada, não destruindo um bar. A Marveia perguntou se ele poderia pedir desculpas. Só dessa vez, filho. O senhor pensou que foi o dono desse corpo que fez isso. Mas tá bom, ele disse que iria se desculpar. O que fez os dois outros ficarem verdadeiramente assustados por isso. O senhor se perguntou quão ruim era aquele cara, sério? Isso se provou ainda pior quando ele andou pela cidade em direção ao bar com o Javier. As pessoas que viam ele se escondiam, corriam, fechavam as janelas, chamavam as crianças. Lembrava disso não. Ele enojava os aldeões. Mas o Lloyd perguntou pro Javier por que estava seguindo ele. O Javier disse que estava acompanhando para que o incidente não se repita. O Lloyd perguntou se tá aqui para protegê-lo. O Javier disse que não, senhor. É o contrário. Tá aqui para proteger as pessoas dele. E o senhor pensou que ele deveria limpar a imagem de patife do Lloyd primeiro. Quando ele se tornou um vagabundo que nem esse, as pessoas começaram a falar mal dele, mesmo em pequenos assuntos. Mas primeiro de tudo, na verdade, ele tem que resolver as dívidas da sua família. Quando ele resolver o problema das dívidas, pode viver como um nobre, super rico pelo resto de sua vida. Olha que maravilhoso. Mas o que tem a ver com a imagem? Seria. E perguntou se ele tem alguma trapaça, uma habilidade. Então o sistema apareceu com suas habilidades. Ele tem uma habilidade passiva chamada escória. Ele faz as pessoas encararem ele com nojo. A segunda habilidade se chama bêbado problemático. E o Lloyd ficou tão bravo que até dissipou o sistema tapa de novo. E o Javier perguntou pra onde tá indo, Lloyd. O bar é aqui. Por acaso mentiu sobre pedir desculpas? Ele respondeu que não. Tinha esquecido onde é que ficava. Ele tá meio perdido aqui, sabe? E o Javier ficou encarando ele por um tempo e falou que pode ir. Vai na frente. Mas quando o Lloyd entrou no bar, ele pensou que tava um pouco diferente. É como se tivesse se tornado uma pessoa diferente da noite passada. Por que será, Javier? Por que será que tu acha isso? Só que na noite passada foi isso que aconteceu. O bar tava completamente destruído. E o Lloyd se sentou pedindo desculpas por tudo que aconteceu ontem, senhor. E o dono do bar tava em alerta máximo, se preparando pra cair na porrada ali. O dono do bar disse que não tem problema nenhum, jovem mestre. Ele implora e pediu por favor pra não fazer nada com ele. O Lloyd pensou que o cara é tão canalha que assusta o dono do bar só de falar com ele. E falou, tá. A tua cara já é feita por si mesmo, pronto. E sim, essa é a particularidade do Lloyd, eu já lembro ainda, rapaziada, que a cara dela todo mundo acha que a cara dela é feia. Eu não acho praticamente que o Pronto é feio. Se bem que eu também sou feio, então também um feio se identifica. Então se eu não identificar, não é feio. Desculpa. O sistema falou que ele não parece muito arrependido com esse pedido de desculpas. Daí o dono do bar disse que não precisa de desculpas. E o Lloyd saiu de lá um pouco desolado, pra falar a verdade. E o Javier disse que é óbvio que não daria certo esse pedido de desculpas dele. Ontem ele não só destruiu a mobília, como também destruiu as decorações. Coisas que o dono do bar trabalhou duro pra conseguir. Se ele não receber uma compensação em dinheiro, não vai ficar satisfeito. Mas o Lloyd pensou que a família tá cheia de dívida. Mas peraí, não eram pra receber impostos das pessoas? E ele pensou que já sabia que esse seria o maior problema. Ele não pode fazer se a dívida for maior do que os impostos não valem de nada. Nada antes de acabar com as dívidas. O Javier disse que não é só isso. O dono do bar tá com problemas com a sua mãe. A saúde dela se deteriorou devido ao frio do final de inverno. Agora ele tá nessa situação por conta do comportamento dele, Lloyd. E o Lloyd percebeu que é verdade, aquele bar tava muito frio, até a casa dele tava fria. Uma lareira não é suficiente pra aquecer esse clima. Deve ser difícil pra aquele velho se manter com frio, ainda mais com sua mãe. Se tivesse pelo isso porque tá no verão, pelo menos parece. Mas putz, deve ser complicado aí. Menos um piso de laje de pedra aquecida. Pera aí. Ele teve uma ideia. Algo brotou dentro da mente dele. Ele teve uma ideia genial. Como o bom engenheiro que ele é, ele projetou em sua mente o conceito de piso de laje de pedra aquecida, que não existe nesse mundo. Se ele construir isso nesse mundo, pode vender bem. Aquele patife do Lorde Fronteira nunca sequer pensaria sobre isso. Mas pra ele, Kim Surro, isso é perfeitamente possível. Ele fez engenharia civil. Pô, mas é uma coisa bem complexa. Tu consegue fazer isso sozinho? E quando foi pro exército, construiu sua própria casa. Porra! Caralho! Na moral, o exército da Coreia é bizarro. Que isso? Como é que uma pessoa constrói a própria casa no exército? Irmão, não sei se tu percebeste, mas há pouco tavas morando numa coisa menor que um cubículo. Então como é que tu fez uma casa e depois no dia a dia tu mora num cubículo? Explica isso pra mim, prota. Explica isso pra mim. Como é que tu mora no cubículo, mas
Não faz sentido. Construção dia e noite. E ele pensou que faz sentido. É assim que ele vai pagar as primeiras dívidas da família do barão. Então ele falou pro Javier que vão voltar para o bar. Essa é a sua primeira ordem como jovem mestre. E o sistema o parabenizou. Sua verdadeira jornada começou, garoto. Ele acabou de ganhar um sistema de pontos de relacionamento. Ele ganha pontos. E ele ganha esses pontos melhorando o seu relacionamento com personagens-chave da história. Nesse momento ele tinha 0 pontos. E ficou bem confuso. Ele pensou que talvez esses pontos de relacionamento fossem o mesmo que XP. Daí ele deu uma olhadinha pro Javier, Basicamente. que, bom, era um personagem-chave enorme, o protagonista da novel, e percebeu que o Javier tinha uma impressão favorável dele. Menos 30 pontos. O Lloyd se perguntou se isso é favorável. Então ele Pô, favor. Realmente, tá estranho. chegou pro Javier e disse que, bom, hoje ele tá muito bonito hoje. O Lloyd tentou ser simpático, só que a impressão do Javier diminuiu um ponto. O Javier falou que sabe que ele é bonito. Que arrogante da desgraça, mas faz sentido porque é o Lloyd falando isso. O Lloyd pensou que vai deixar isso de lado por enquanto. Não deveria ter agido assim. Ainda mais com um homem. De volta ao bar, o Lloyd estava com um contrato em mãos. Contratante hospedeiro e operador Lloyd Fronteira. Ele vai pagar por todos os objetos que ele danificou, cobrindo o custo inteiro da construção. E pediu pro dono do bar assinar. Por favor. O dono do bar estava extremamente... Tá estranho esse negócio aí. tanta que dava para ser vista em seus olhos. Nossa, Ele dá. ativou a sua habilidade parede mental para não ser afetado por esse contrato. O Lloyd pensou que é uma merda ter uma reputação de bosta. Bom, ele pensou que não queria usar esse método, mas não tem outra escolha. Ele vai usar a sua carteirada de vagabundo. O Lloyd perguntou, olha aqui, por que você não assina logo isso? A gente não se vê todo dia, dono do bar. Não confia em mim? E bom, funcionou. Ele assinou o contrato na hora. Até o sistema disse que ele foi um lixo agora, hein? Se temos uma arma, temos de usar. O Arthur de Debekini já explicou isso muito bem. Não é vergonha alguma um cavaleiro usar suas armas. Mas o Lloyd não tava nem aí, funcionou. Primeiro contrato certo. obtido com sucesso. E disse que o Se deram uma arma, tens de usar. dono do bar fez uma escolha excelente, senhor. Não vai se arrepender. E mais tarde, nos fundos do bar, ele tava com uma pá, num terreno vazio, pronto pra começar a construção simples dele. Ele nem precisaria de medidas precisas. Mas o Javier disse que o Lloyd fez o dono do bar assinar um contrato. Por acaso esse é um novo padrão de má conduta? O Lloyd falou que olha só. Ele deve estar passando por uma distorção cognitiva agora. Não é porque ele fez isso e Prota, eu concordo que tu vais fazer uma coisa bem, mas tens de olhar os teus antecedentes. Eu sei que não é culpa tua, mas tu tens de olhar o que é que tu fiz. Tu achas mesmo que tu tens moral alguma de falar isso na tua situação? aquilo no passado que vai continuar fazendo agora, tá legal? É como se fosse um saldo É como aparecer um assassino dizendo, pô, tu tá roubando aí, tá errado, irmão, para com isso. O cara tá falando uma coisa certa, mas tu vai dar moral pro cara que tá falando isso? Tu não vai. saudosismo reverso, sabe? Uma distorção que gruda na sua mente do tempo dos pensamentos prejudiciais. O Javier disse que na verdade não é prejudicial, é uma experiência e estimativa, pelo que ele já passou. Mas o Lloyd perguntou se não são Óbvio. ambas provenientes do passado. O Javier perdeu no argumento e se perguntou desde quando o Lloyd é tão bom no argumento. E o Lloyd, começando a cavar, e disse Mal, que tu sabe quanto tu vai piorar isso pra ti não, Javier. Não dá pra chamar de protinha, né? Dá pra chamar. É o protagonista do mundo. vai fazer o dono do bar e a mãe dele sorrirem. Só que ele, na verdade, estava pensando que o sorriso daqueles dois seria a fundação do seu dinheiro. Então ele começou, cavou o solo, moveu pra lá, bateu com força. Fez uma estrutura de pé direito baixo. Ele pegou madeira serrada do armazém da mansão da família. Uma estrutura básica, de madeira pesada. Ele já estava construindo uma pequena casinha, uma estrutura muito bem feita. Ele Madeira pesada? Existe esse conceito? Eu sei que existe madeira normal, que é madeira maciça, e pallets. São esses dois conceitos de madeira que existem na minha cabecinha. aplicou o solo de argila vermelha na beira do rio. A minha mesa aqui são pallets. Eu quero comprar uma madeira maciça para depois... No futuro. Eu vou fazer... Enfim. Rio pro exterior. Depois falamos mais sobre isso. Um pouco cansado depois disso tudo. E o Javier falou Óbvio. que isso foi Fez isso tudo em um dia? rápido. Em 3 cortes do mão alho conseguiu fazer isso aqui. O Lorde falou que ele... Em 3 quê? E o Javier falou que isso foi rápido. Em 3 cortes do mão alho conseguiu fazer isso aqui. Quebra e corta O Lloyd parentes. falou que levou uma semana inteira. E o Javier ficou chocado por 2 motivos. O Lloyd realmente fez algo e não sabia onde ele tinha aprendido isso. E o Lloyd Ixi. tava todo ferrado, mas ele não tinha tempo pra descansar. Ele pegou o machado pra cortar mais um pedaço de madeira Vai e desmaiar. quase caiu pra trás. Mas o Javier o segurou, pegou o machado e perguntou o que ele ia fazer. O Lloyd falou que é um plano horizontal. 2 mãos estendidas verticalmente e grossura de um dedo. Pode fazer em prancha. O Javier simplesmente jogou todos os troncos pra cima e os cortou
cortou epicamente. Irmão, tu acha que tá compreendendo tanto, não tá nessa ideia, irmão? Pronto, tu acha que tá compreendendo tanto de fazer isso aqui. Parou, para com isso, Javier, dá tempo. Não dá pra avisá-lo no passado. Com uma precisão maligna, fazendo todas as pranchas e deixando o Lloyd muito impressionado. Ele pensou que não é à toa que esse cara é um mestre da espada. Então ele perguntou pro Javier se pode ajudar ele a cavar. O Javier se... Lascou pra ti. Lascou muito pra ti, coitado. Foi neste momento aqui que a vida do Javier acabou. se arrependeu muito de ter ajudado ele de primeira. Mas o Lloyd perguntou se não tá ajudando apenas por estar curioso. Não quer saber por que ele tá fazendo isso, quando vai voltar a fazer merda. E perguntou se não deveriam terminar esse... Eu já fecho por baixo toda a canalização, que aquilo é com água, certo? Água quente, ferve e passa por ali. trabalho o mais rápido possível para que ele possa terminar a sua tarefa, Javier? Eles podem fazer isso juntos, que tal? E o Javier pensou que não estava errado. O Lloyd mudou muito nesses últimos dias. Bom, ele quer realmente confirmar se o Lloyd se tornou uma nova pessoa digna de confiança. Por isso passou a ajudar ele para terminar isso logo e Maldito. Tu errou tanto neste dia. Tu errou tanto neste dia. descobrir. Eles cavaram, Coitado, Javier. cavaram e depois de um bom tempo eles finalizaram essa cabaninha aos fundos do bar. Muito ele legal. falou que tá acabado finalmente. E quando o Javier viu a placa que estava acima da porta, ele perguntou o que é aquela letra. O Lloyd falou que é o seu logotipo. É uma marca, sabe? Agora que eu parei pra pensar, o HB não disse oi pessoal. Eu queria dizer oi HB, mas o HB não disse, então eu retiro meu oi HB. Maldito HB. Uma coisa que o simboliza. E perguntou pro Javier se deveriam verificar o tipo de problema de má conduta que ele causou no dono, hein, Javier? E mais tarde, o sistema de laje de pedra aquecida estava funcionando. O dono do bar estava impressionado, a mãe dele estava adorando isso. E ela falou que suas juntas rígidas estavam se afrouxando. Ah, tô precisando. Que delícia. E o dono do Putz, bar eu precisava tanto disso agora. Ai, como ia ser bom. Meu Deus, estou todo acabado. perguntou como isso aconteceu, como é que ele fez isso? O Lloyd pensou que é natural para as pessoas desse mundo se surpreenderem. Esse é o poder mágico do Gudou Undou, que é o sistema da pedra de laje aquecida. E o dono do bar agradeceu muito, dizendo também que fazia um tempo que sua mãe não sorria desse jeito. E o Javier pensou que o dono do bar e a sua mãe sorriram, realmente como o Lloyd falou. Se perguntou se esse cara mudou o jeito dele de falar e o jeito dele de agir só pra fazer má conduta. Não, ele trabalhou duro pra manter a promessa que ele fez. Trabalhar duro é pouco, irmão. Eu construí uma casa sozinho. Ah, mas o Javier ajudou. Depois ela tá construída. O Lloyd construiu uma casa sozinho. Trabalhar pouco é o mínimo de uma pessoa na vida que construiu uma casa sozinho. Não existe. Se perguntou se realmente ele mudou, o Javier percebeu que as pessoas estavam muito felizes pelo que ele fez. E o sistema informou ao Lloyd que a impressão favorável do Javier subiu em 2 pontos. Eu que aí no Brasil é possível construir casa sozinho. Aqui em Portugal não pode. Tem de fazer uma casa consoante algumas regras, então não pode ser feito sozinho. E ele adquiriu 36 PR devido a uma ligeira melhora na relação. PR vai ser pontos de relacionamento. Então toda vez que eu falar PR vai ser pontos de relacionamento. E o Lloyd falou pro Javier que ele deve estar se perguntando como é que esse lixo desse cara fez isso, como é que ele ajudou as pessoas, piriri, pararó. O Javier falou que não, tá pensando nisso não, claro que não. O Lloyd pensou que conseguiu executar o seu primeiro contrato com sucesso. Ele gastou bastante dinheiro com aquela madeira, mas isso não é importante. Isso na verdade é uma... Ela comprou? Ela comprou da própria família? casa modelo para promoção do seu trabalho. Alguns dias depois, o dono do bar estava lucrando em cima dessa casinha. Na verdade, o pessoal do vilarejo estava fazendo fila para entrar na sauna. Todo mundo saindo bem mais aquecido desse inverno cruel que estava acontecendo. E quando Pô, inverno bem ensolarado. Local bom de se viver. mais um homem saiu, o Lloyd perguntou se ele gostou. Porque em Portugal também no inverno, meu Deus. Né? Tá complicado. Por acaso ele quer um quarto assim na casa dele também? Ele mostrou os 2 diagramas de trabalho. O tipo A é que nem essa cabaninha aí. Externo à casa de fato. O tipo B é remodelar o quarto atual dele para se tornar dessa maneira. Se ele assinar ambos, pode ter um desconto de 10% Pô, mas diagrama bom. na construção, hein? Só que o cara disse que... Ih, tô com medo. Os civis não confiavam nele. O Lloyd Óbvio. perguntou por que não confia nele, hein? Com um preço como esse é um bom acordo, rapaz. Só que nesse momento alguém abordou o Lloyd. O seu próprio pai, Arcos Fronteira. E perguntou o que ele tá fazendo agora. Negócios? Claro que o Lloyd foi levado pra casa depois da... Eu não entendo porque que os nobres dessa época faziam mesas tão grandes. Não tem podcast
esquece pra tanta gente não, moço. Para com isso. Aquilo e estava somente ele e o seu pai. Ele estava comendo bem nervoso, pensando que não estava se movendo muito só para evitar o seu pai, mas e se ele não o deixar trabalhar na construção? Só que o Arcos queria ouvir o que ele tinha a dizer sobre isso e perguntou o que ele tá tramando dessa vez. E o Lloyd pensou que não tinha necessidade de palavras longas, então ele falou que o dono ordenou um quarto aquecido. Então foi lá e construiu para ele. O Arcos perguntou se ele tá fazendo acordo com pessoas do estado agora? O Lloyd respondeu que ele já parece saber de tudo. É claro que ele sabe de tudo, ele é o barão daqui. Ele respondeu que a prioridade deles é olhar para a população. Claro, mentir para elas e as enganar não será tolerado aqui. Ele Mas ele não enganou, fez. Eu sei quantos acidentes dele fala muito pelo contrário. Parece que vai dar algo errado, que a caldeira vai explodir a algum momento. Falou que não tá fazendo isso. Vai ir de GTA 6, pra quem não sabe, o GTA 6 explodiu. Levantou da mesa, de uma caldeira. Não tem mais nada a dizer, vai sair primeiro. Ele tava querendo fugir dessa situação, mas o Arcos o chamou, perguntando se por conta da situação da família, ele tem olhos e ouvidos também. Sabe o que tá acontecendo, né? E falou pra não se preocupar. Ele vai superar a situação imediatamente. Então não era pra o Lloyd se vai, será? Correto. O Lloyd pensou que... Mas é o caminho correto que ele tá correndo. Criando negócios. É errado isso? Ele já ouviu isso antes. Ele ouviu isso do seu próprio pai, inclusive. Seu pai dizia pra não se preocupar, dar o seu melhor e estudar que ele cuidaria do resto. Ele pensou... Nunca dá certo. Que tava tudo bem, mas é claro que era mentira. Não tava nada bem. O Lloyd falou pro seu pai não desistir porque ele também vai aguentar firme. Há alguns anos atrás, a essa altura, no seu mundo, ele deveria ter dito o mesmo pro seu pai também. Então, caminhando pelos corredores, ele tava... mas não tinha como tu saber, irmão. Tu aprende com os teus próprios erros. O importante é não errar de novo. Pensando. Tinham 32 solicitações do tipo A e 57 do tipo B. Ele recebeu metade do pagamento pela construção. Só que de repente ele passou por 2 homens mal encarados e eram 2 agiotas. Que passaram por ele sem nem cumprimentar, sendo que o Lloyd era o filho do barão. Mais tarde no escritório do barão, o agiota Chai... Sentando na casa... Meu Deus, pode sentar na mesa assim, do nobre? Ele perguntou por quanto tempo adiaria isso mais, hein? O Meatloaf disse que ele tem 5 dias até a data marcada. Se continuar choramingando, não vai dar bom pra ele também não. O Shiloh perguntou por que não tá falando nada, hein, barão? Por que não arruma o dinheiro vendendo as coisas da mansão dele? E o Lloyd pensou que eles apareceram num ótimo momento. Em um dado momento, ele analisou os seus PR. Ele tinha 36, mas não sabia onde usar. Mas o sistema disse que as habilidades podem ser aumentadas usando os PR que ele ganhou. Que habilidades? De repente, o sistema analisou todo o corpo dele, adquirindo todas as habilidades que ele tem. Mecânica de solo, mecânica hidráulica, mecânica estrutural, tudo que ele aprendeu na sua São mecânicas que eu... Quer dizer, são habilidades que eu realmente tenho. Da vida real, tipo... Habilidades que eu não tenho. Ser youtuber. De engenharia civil, que ele dominava. E o sistema falou que ele é mais inteligente do que parece. O Lloyd Isso é uma coisa bem comum em homens. Homens geralmente se subestimam, mulheres geralmente se superestimam. Perguntou o que quer dizer. Ele era um bolsista, tá legal? Com notas altas. Ele pode adquirir 2 habilidades com esse conhecimento atual. Medição básica e design básico. Respectivamente, consomem 15 e 20 PR. O Lloyd não sabia do que se tratava isso. Mas ele tinha PR suficiente pros 2, então pegou os 2. Quando ele adquiriu a medição básica, seus olhos começaram a brilhar de repente. Que isso? Tava tudo brilhando. Mas quando ele olhou pro lado de fora, ele percebeu que poderia fazer uma medição de GPS com os seus próprios olhos. E com a habilidade design básica, como se ele tivesse um Photoshop dentro do cérebro dele. Ele esse daria um jeitaço pra mim, meu Deus. Pensou que com isso não precisava nunca. Pra quem não sabe, eu tenho a fantasia e não consigo imaginar nada. Eu fecho os olhos, por exemplo. Fecha os olhos, pensa no urso polar. Tu pensaste no urso polar, tu visualizaste o urso polar. Se tu não visualizaste, é possível que tu tenhas a fantasia também igual eu. É bem comum, na vida real. Por acaso, de 1 a 10 pessoas tem possibilidade de ter a fantasia. Então, se tu tem, não sei o que fazer. Não tem muita solução, não tem cura. Nunca mais de papel. Vive com isso. É dos problemas o menor. Papel e lápis. Ele sabe que o seu trabalho, a partir de agora, vai ficar bem mais fácil. Mas ele não pode trabalhar sozinho em todas as construções. Se ele tivesse pelo menos conhecimento para fazer uma maquinaria pesada, tipo um trator... Mas o sistema disse que ele pode convocar uma. O Lloyd perguntou como é que é? Ele tinha um sistema de espécime de fantasia sorteado aleatoriamente. Ele podia investir seus PRs para desenhar uma espécie ilusória.
com características e habilidades diversas. O Lloyd pensou que parece propaganda de bet. O problema mesmo era que um desenho eram 50 PR. O Lloyd pensou que isso é um absurdo. Deve ser inflação. Mas se perguntou o espécime de fantasia, se ele estiver correto, ele pode simplesmente convocar animais celestiais, unicórnio, uma mantícora, um dragão? Isso seria bem mais útil do que maquinaria pesada. Então ele precisa coletar PRs agora. Ele tem de ganhar Vai fácil. ser mais útil do que as coisas que tu tá falando. Realmente tá certo. Mas por outro lado... Favores dos personagens-chave da história. Então, voltando ao presente, o J. Mitloff bateu na mesa do barão, dizendo que se não tem dinheiro para pagar o que deve, vai dizer como fazer isso. Ele sabe de um bom lugar onde a mulher e empregadas dele seriam bem vendidas. Eu não quero saber se é o agiota, se não é. Esta mão aqui é direto pra cara dele na hora. O Arcos ficou tão bravo com isso que mal pôde. Mas o Lloyd Não. Se tu tolerou alguém falar assim da tua mulher, irmão, não sei nem o que dizer sobre ti. perguntou se ele acha que não pode ter modos só porque é um agiota ou gordinho. O Mitloff perguntou quem é ele. Quando Arcos o chamou, o Mitloff percebeu que era o filho problemático do barão, né? E perguntou por que ele tá se intrometendo na conversa dos adultos. Porque é problemático da cabeça? O Lloyd mandou calar a boca, ele pediu a carta de convite, vai. E os dois se perguntaram como é que é? O Lloyd falou sobre a Lei Nobre do Reino, artigo 3, seção 6. Todos os nobres do reino possuem o direito de proteger seus direitos e interesses. Entrar na mansão de um nobre sem um convite é equivalente a invasão. Os agiotas disseram que nunca ouviram falar de tal lei. O Lloyd perguntou se é mesmo, por que não verificam juntos? Então ele chamou o Javier. E ele pediu, por favor, para cortar o braço dos invasores. O Javier já estava caminhando enquanto sacava a espada sem nem foi pensar gênio. 2 vezes. O Shiloh perguntou o que ele tá fazendo. Ele quer resolver isso no tribunal. O Lloyd falou que foi por isso que disse para verificarem juntos, não é? Vamos ver de que lado o tribunal vai ficar. É claro que os dois ficaram apavorados pela Lembrando que o pai ainda não tá... Que ele tá de vento, mas ainda não chegou a dar tão limite. Então, o tribunal não tem... Vai dar ordem pro Prota, obviamente. usando o Javier pronto pra matá-los e saíram correndo. Quando eles bateram a porta, o Lloyd falou que isso foi um absurdo, pelo amor de Deus. E o Arcos, ele perguntou o que fizeram agora, eles dois. Isso não vai ajudar a acalmar a situação. Mas o Lloyd bateu um saco de dinheiro na mesa do seu pai, dizendo que ia lhe dar todo o pagamento inicial que ele recebeu. Mas primeiro isso vai ser para o primeiro mês. O Arcos perguntou, pagamento inicial do quê, filho? Ele tá extorquindo o dinheiro dos outros? O Javier Não. falou pra não se preocupar, senhor. Ele vai monitorar o jovem mestre para que ele mantenha suas promessas. O Arcos pensou que o Javier realmente parece confiar nele. E o Lloyd reverenciou seu pai e disse que estavam partindo. Mais tarde, Confiou caminhando rápido. pelos corredores, o Javier perguntou como é que ele sabia da lei. Achou que ele era meio ignorante. O Lloyd falou que ele estudou a lei. O Lloyd pensou que realmente Sai. estudou ela, através da novel. Depois da morte do casal do barão e baronesa, os dois agiotas queriam cavar para pegar os corpos e vender. Nessa hora, o Javier usou Meu amigo? Não. Meu Deus. essa lei para cortar as cabeças dos dois. Mas quando julgaram Javier no tribunal, ele foi declarado inocente. O Lloyd pensou que saber o conteúdo da novel até que é um bom benefício. E nesse momento uma notificação chegou. A impressão favorável do barão aumentou em mais 6. Ele adquiriu 60 PRs por isso. Ele pensou que, como planejado, ele vai pegar esse espécime de fantasia. Depois de algum tempo, o Lloyd estava sozinho, tendo certeza de Invoca que teu estava dragão sozinho aí. pra usar Invoca. um giro aleatório. Ele sorteou vai dar uma das certo. espécimes de fantasia. De repente, engrenagens mágicas começaram a funcionar nos céus, formando um círculo mágico, um feitiço bem Pô, é bonitão. pequenininho, Ah. fazendo um barulho bem desagradável. O Lloyd estava decepcionado. E de dentro desse círculo de invocação saiu um hamster. Quando o Lloyd o encarou, disse que foi um fracasso. O coitado do Meu hamster se bobo. sentiu muito insultado e ficou chorando. O Lloyd, como se estivesse entendendo a língua dele, perguntou como assim ele sabe fazer muitas coisas. Mostra o que ele pode fazer. De repente, o hamster simplesmente vomitou o manual dele. O manual dos podongues. O manual dizia o seguinte: os Ah, é o Podung. Agora que eu lembro. Ah, saudades. podongues são hamster fofos. Era para cuidar deles com muito carinho e amor. Era para alimentar eles com sementes de girassol. E a constituição dos podongues poderia ser alta. Será que se o Prota começa a semente, ele cresce? Eu lembro que se der essa semente, o cara cresce, né? Será que as outras pessoas, tipo, depois o Javier fica gigante?
Putz, acabava com o planeta. Gerada com essas sementes. A semente vermelha deixa o podong enorme. Perde o efeito depois de 12 horas. É 12 A azul faz horas? o contrário, deixando ele pequenininho. Ele pode comprar as sementes de 2 cores disponíveis gastando 1 ponto de relacionamento. O Lloyd perguntou quanto ele pode crescer. Tão grande quanto um humano? O podong respondeu. Muito mais. E o Lloyd falou que deveria verificar pessoalmente, né? Então tá bom. Ele deu a semente de girassol Lascou muito, vai destruir a casa. vermelha. E no primeiro momento o hamster deu uma cabeçada no Lloyd, fazendo ele rolar pra longe. E quando ele se levantou, viu um hamster enorme. Papo de 5 metros de hamster. Ou até mais, até 10. O podong estava até arrogante olhando pra ele agora. Ele usou sua primeira habilidade, escavação de nível 1, fazendo um grande buraco nesse terreno vazio e depois usando sua habilidade de endurecimento. Perfeito. Então, por último, a bolsa de bochecha. Ele pegava todo o material que ele tinha gastado cavando pra reaproveitamentos. Quando ele cuspiu, saiu baba pra tudo que é lado. E o Lloyd não tava nem aí se tava sujo de baba ou não. Ele pensou que deu certo, que importa. Uma máquina pesada. E mais tarde, caminhando pelos corredores do castelo, ele sabia que se aparecesse com uma criatura de fantasia do nada, seria bem problemático. Ele colocou o podong dentro do seu bolsinho. E vai pegar também um livro de invocação da biblioteca, porque ele pode se passar de invocador. Agora ele tem que resolver o problema dos trabalhadores para construções em larga escala. Pô, mas ninguém notou que um hamster de 10 metros ficou fazendo barulho pra caralho à noite? Ninguém notou. Lembrando que estamos numa época medieval. Não tem uma única pessoa dizendo não. Um hamster gigante de 10 metros ficou rolando de um lado pro outro ao ponto de ele literalmente pavimentar a terra que ela acabou de... Não é possível que ninguém ouviu isso. Impossível. Ele precisa No mínimo tinha virado uma lenda urbana. de funcionários. Na manhã seguinte, ele já estava com vários deles à sua frente e o Lloyd falou para repetirem com ele: segurança em primeiro lugar. O pessoal repetiu: segurança? Como é que é? Primeiro lugar? Oi? Ele tinha 30 funcionários muito desmotivados. O Lloyd pensou que eles são um exército do baronato. E se o barão tem tantas dívidas, por que não foram demitidos ainda? Eles são inúteis. Mas o Lloyd pensou que por isso não vai haver custos adicionais na mão de obra. É um alívio. E ele mandou todos escutarem bem atentamente aqui, tá? O lugar onde devem se unir é no exército. E qual é o foco dos militares? Carregar as suas operações. Ele pensou que quando era militar, cavar e arrancar ervas daninhas era tão comum quanto os treinos. Inclusive construir Ainda sua bem que eu própria nunca casa fui. como uma das suas Em Portugal atividades. só precisas de ir lá um dia e voltas. Se não quiseres ir, não voltas nunca mais. Não tens obrigação nenhuma. É tão bom. E ele Mesmo se acontecer uma guerra, tu não precisas de ir. perguntou se estavam vendo aquele montinho de terra ali. Ele desenterrou tudo, trabalhando a noite toda. Ele pensou que é mentira. Na verdade, foi o podong. Só quem precisa ir pra guerra é quem não vai no dia, certo? Tem um dia específico, eles dizem todas as pessoas que vão lá podem ir. Geralmente é quando tu faz 18 anos, mas como teve a época de pandemia, na mesma situação, na mesma época, foi quando eu fiz 20. Em papo de 30 minutos. E disse pra todos eles que vão dar o primeiro passo importante para reviver esse lugar. Vão construir o projeto de uma sala aquecida para as pessoas dessa propriedade. Para isso, primeiro, eles precisam mover a terra para o local de construção. Quando ele falou isso, os soldados não Todos querendo, emburrados. eles não querem trabalhar. O Lloyd já estava esperando essa reação. Só que de repente, o cavaleiro sênior do baronato de Fronteira, Neumann, apareceu. E perguntou pro jovem mestre o que ele mandou sua tropa fazer. E o Lloyd pensou que também já estava esperando que essa pessoa se apresentasse. Existem 3 cavaleiros nessa propriedade. Um deles Esse aqui eu lembro. Não lembro por quê, mas eu lembro deste. Este aqui eu não lembro. é o Neumann. Abaixo dele existe o Bayern e, por último, o protagonista da novel, Javier. Na novel, foram o Bayern e o Javier que permaneceram leais à propriedade até ela colapsar. O Neumann foi o primeiro a abandonar o barco. Ele vendeu informações sobre o barão para os Swindlers. Ele é o único que tem que pagar pelo que ele fez. O Lloyd perguntou o que Pelo que ele não fez, mas pelo que ele planeja fazer. Porque ainda não fez. Ou será que já fez nesta linha do tempo? Não sei. o Neumann acha que eles estão fazendo, hein? O Sênior falou que não pode acreditar que tá dando trabalho sujo para os seus militares fazerem. Como chefe dos cavaleiros, não pode aceitar isso. O Lloyd pensou que isso é besteira. Ele tá conseguindo dinheiro para pagar as dívidas deles. E disse que recebeu a permissão do barão, Sr. Neumann. Ele respondeu que não sabe que método usou para enganar o barão. Mas perguntou se devem olhar para o passado do jovem mestre. Assume que ele esteja usando os militares para propósitos pessoais. E o Lloyd respondeu que ele tá Ah, certo mentira. sobre isso. Sobre ser atingido. O Neumann ficou muito puto, tanto que ele quase quebrou os dentes de tanto serrar. O Lloyd pensou que esse cara tem a mente muito fraquinha, coitado. A próxima coisa que ele fez foi deixar o cara ainda mais puto, arremessando terra na cara dele com a pá. O Neumann, todo sujo, disse que ele é um desgraçado. E perguntou se tentou manchar a sua reputação de um cavaleiro. O Lloyd perguntou como é que é.
O que ele disse? Deveria por acaso remover a insígnia dele de patente? Oi? Ele quer lutar. O Lloyd ameaçou com sua pá como se fosse uma arma e falou por... Como se fosse? Não entendi essa não. Como se fosse uma arma. Irmão, isso é um pedaço de ferro com uma lança. Se uma lança por si só já é considerada uma arma, com um pedaço de ferro na ponta não ia ser? Que não, eles podem duelar. O Newman disse que ele vai se arrepender tanto disso, seu bastardinho. Mais tarde o Javier estava dizendo Eu acho que ela primariamente não é uma arma, obviamente. Mas dá pra improvisar uma arma, claramente, com uma pá. que o Lloyd teria um duelo Shovel Knight já falava muito sobre isso. com o Newman daqui a um mês e perguntou se Se Shovel Knight já conseguiu derrotar o Kratos com uma pá, pô, ele tem confiança não ironicamente aconteceu isso. de que vai vencer? É claro que o Lloyd não tinha, pô, idiota. O seu oponente tem um núcleo de mana e é um especialista em espadas. Ele é só um miserável. Como é que pode enfrentá-lo? O Javier ficou tão puto que quase cortou o pescoço dele. O Javier mal podia acreditar que o Lloyd, o jovem mestre patife, tinha jogado terra no Newman e ainda teve a pachorra de desafiá-lo para um duelo. E pro plano dele de fazer dinheiro, primeiro ele pediu um favor ao Barão. Em seguida começou uma discussão e o deixou de lado. Daí o Lloyd aproveitou, apontou o Bayern como supervisor substituto e comandou o batalhão de construção pra ele. Mas também não pode acreditar que ele fez isso tudo. É tão desagradável que quer cortar ele em pedacinhos. Mas deu certo. Mas o Lloyd se lembrou de uma coisa e disse que tem algo que precisa do Javier. E perguntou se pode ensiná-lo a usar a espada. O Javier disse que não quer. Primeiro de tudo, seu dever é cuidar dele, jovem mestre, não ensiná-lo. Segundo, ele é uma escória. Seria perigoso para as pessoas ao redor se ele soubesse usar uma espada. O Lloyd falou que se ensiná-lo esgrima, pode, em troca, ajudar a tratar da insônia dele, Javier. E se perguntou como que o Lloyd sabia disso. O Lloyd pensou que é porque tava na novel, imbecil. Sabe sobre sua insônia. Na novel do Cavaleiro de Sangue e Ferro, os rankings dos cavaleiros são divididos em 4 níveis. Expert Espadachim Júnior, Intermediário, Avançado e o Mestre Espadachim. O nível do Javier é o Espadachim Eu sei que passa disso depois, mas eu acho que tá certo. Avançado, que logo vai se tornar um Mestre Espadachim. A razão dele não conseguir dormir direito é devido a seus nervos sobre-humanos serem tão afiados. É como se ele estivesse sempre pronto para o combate, nunca pronto para dormir. É a tão falada Síndrome do Mestre Espadachim. O Lloyd pensou que é claro que esse conhecimento científico ainda não chegou à área rural, então nem o próprio Javier sabe disso. E perguntou se ele concorda com a proposta ou não. Tá na cara que ele tem insônia, nem precisa fingir. Javier suspirou e disse que lhe daria uma chance. O Lloyd perguntou se é mesmo, não vai ser fácil. O Javier falou que é claro que vai ser difícil, tá dizendo que ele com certeza vai falhar. Ele tentou de tudo para curar sua insônia, começando por terapia cognitiva, comportamental, ervas medicinais, terapia aromática, terapia... Tem tanta terapia no meio da roça? Na época medieval? Porra! oriental. Alguns segundos depois ele estava dormindo. E o Lloyd falou que ele sabe tratar a insônia, idiota. Ele pensou que o Javier caiu no sono enquanto ele estava listando todas as técnicas mágicas do livro do Major. Agora o Lloyd estava pronto para aprender todas as técnicas de espada dele. Na manhã seguinte o Javier olhou para ele e mandou dar 50 voltas. Agora. E o Lloyd obedeceu. Ele começou a correr 50 voltas sem reclamar. Depois de algumas voltas ele passou pelo Javier e disse que odeia correr. E perguntou cadê as habilidades. Ele deu mais algumas voltas e perguntou se não esperava por essa, né? Ele tá correndo sem reclamar. Depois ele voltou de novo o Javier deve estar achando que ele não tem talento pra isso, né? E perguntou o que ele tá achando disso. Ele vai correr até o final agora. Não vai. O sistema disse que a habilidade passiva dele de ser horroroso evoluiu pro nível 4. Qualquer pessoa que grudar os olhos no Lloyd vai saber que ele é um idiota e vai querer bater nele. Depois de algumas voltas, ele tava bem... Essa maldita habilidade. cansado. Só que isso não era nada comparado a quando Eu ele sabia que isso era uma habilidade. Interessante. estava na Coreia. Ele não tinha uma família pra recebê-lo calorosamente e abrir seus Pô, olhos. mas a sua cadeira era braba. Não é qualquer pessoa que tem uma cadeira com suporte lombar. Putz, brabíssima. Só não entendo uma coisa. Por que tem um suporte aqui pra colocar a coisa pra cabeça e o cara não colocou? Dava problema no teu pescoço, não é ajustável tipo a minha, que fica muito pra trás. Eu queria que ela ficasse mais pra frente. Não entendi. Por que ela tirou? Naquele quarto da República, apertado toda manhã. Ele carregava tijolos para o quarto andar de uma construção todo dia. Carregava caminhões com caixas todas as noites. Só pra não morrer de fome. O Sempre sangue na desejando mão. Queria ficar melhor algum dia. Ele só queria ouvir aquilo. Tudo vai melhorar. Ah, Tudo não, é da luva mesmo. tá indo bem. Ele é qualificado pra fazer isso. Só que ele nunca conseguiu chegar lá. E o Lloyd, agora correndo, pensou que, comparado àquela dor e desespero, isso aqui não é nada. O Javier percebeu que ele estava realmente se esforçando
conversando e pensou que vai ensiná-lo a sua técnica de espada. A impressão Óbvio, pô. Vocês fizeram um acordo. Ela ajudou e tu tem de ajudar. favorável do Javier subiu mais um pouco. Oh. Ele ganhou 18 PR por isso. É claro que o Neumann informou tudo isso para o Arcos, que ficou chocado, dizendo que pensou que ele finalmente estava sendo racional esses dias, mas parece que o interpretou mal de novo. E disse que o seu dever é não cancelar o duelo, mas ainda assim pediu pro Neumann não ser tão duro com ele. À medida que ele ficar gravemente ferido, é para fazê-lo voltar e pensar. O Neumann disse que sim, barão, mas pensou que não sabe se vai ser capaz de realmente fazê-lo. Vai bater naquele patife maldito até matá-lo. Se o barão fizer muito barulho por conta disso, vai matá-lo também. Junto com a baronesa, disfarçar tudo como se fosse um auto-churrascamento duplo. Maldito demais. Eu vou deixar esse muquifo e vá para uma cidade bem maior. Graças ao jovem mestre Patife, seus planos vão ser bem-sucedidos bem mais cedo do que ele esperava. Um mês depois estavam preparados para o duelo. A família do Lloyd estava assistindo junto com seu mestre Javier. E o Neumann, já segurando sua espada, perguntou se estava preparado. O Lloyd entrou na sua pose de combate com a pá e falou que é claro que tá pronto. E perguntou se é ele que tá preparado pra apanhar. E é claro que o fato dele estar usando uma pá no duelo gerou estranheza e deixou o Neumann puto. O Javier pensou que é uma pá de ferro. Ele pediu ao ferreiro pra forjar especificamente isso. O Arcos falou que esse pirralho tá brincando com a situação de novo. E o Javier pensou que talvez não. Se o Arcos soubesse o que o filho dele fez nesse último mês, ele fez os treinos básicos de manhã sem reclamar. À tarde ele ia pra área de construção ensinar aos moradores sobre seus projetos. E à noite eles treinavam esgrima até cair de sono. O Javier sabe que isso não é o espírito de alguém que tá brincando. Tem certeza que o Lloyd tá falando sério. E o Arcos deu início ao duelo entre Lloyd Fronteira e o cavaleiro Neumann. Quando o Lloyd se preparou, o Javier percebeu que ele tava com uma postura toda meia boca. E o Neumann perguntou se é um tipo de piada por acaso, moleque? Mas o seu grande ataque foi defendido pela pá de ferro do Lloyd. O Neumann reposicionou seu golpe e pensou que ele não vai ter sorte da próxima vez. Só que ele bloqueou de novo. O Javier percebeu que era uma movimentação extraordinariamente eficiente. Uma técnica especializada em batalhas de verdade. Parece como uma técnica de espada que evoluiu por muitos anos. O Neumann realmente ficou um pouco nervoso com isso. Porque ela tem a habilidade em usar a pá, por isso ela conseguiu adaptar? E o Lloyd se perguntou se estavam surpresos. Todo homem da Coreia sabe fazer isso. É uma técnica de combate moderno coreana chamada Bayonet Charge. E ele continuou usando esses movimentos para atacar diretamente o Neumann. Mas é claro que como um espadachim experiente, ele estava trocando golpes, batendo contra a pá de ferro. Mas depois de certo tempo, o Lloyd simplesmente ficou a pá no chão e começou a fazer um pogo, pulando em cima da pá, chamando o Neumann pra porrada de novo, seu otário. O Javier se perguntou se ele tava brincando, mas vendo a expressão dele, percebeu que não. Ele tava só provocando o Neumann. E funcionou. O Lloyd tinha se preparado de vários jeitos para esse duelo. Primeiro, a pá. Segundo, ele aprendeu a técnica básica de espada com o Javier. E com essa técnica, ele pressionou muito o Neumann em combate. Que se perguntou como que esse moleque ficou tão forte. E o Lloyd tinha uma terceira e última coisa preparada. A sua habilidade de sincronia de ferramentas de escavação. O corpo e o espírito dele se tornam um com sua pá. As impressões favoráveis do Javier sobre ele aumentaram em mais um durante o treino. O barão e a baronesa viram a sinceridade de seu filho pela primeira vez e também aumentaram os pontos de favorabilidade. Com isso, ele acumulou no total 97 PR e conseguiu comprar mais uma habilidade por 40, escavação. Nesse momento, o Neumann respirou fundo e se concentrou de verdade. Ele não tinha outra escolha e não tinha imaginado que seria necessário usar isso numa pessoa ordinária. Mas ele concentrou seu poder no seu núcleo de mana. O Lloyd sabia que ele estava concentrando sua mana toda no seu núcleo. E o Neumann disse que essa é a realidade, seu patife. Ele encurtou a distância em um piscar de olhos, como um verdadeiro espadachim. O Javier ficou preocupado, porque seria impossível para o Lloyd bloquear tal ataque. O Neumann tem muita experiência em combate. Só para se criar um núcleo de mana, precisaria de 5 anos em combate. Quando o Lloyd ergueu sua pá para se defender, o Neumann pensou que ele era um idiota. Esmagaria essa pá e quebraria a cabeça dele ao meio. Só que não, com a ponta da pá, o Lloyd defendeu o golpe, jogou o peso nas pernas e usou a quarta coisa que ele preparou para esse duelo. A técnica de mana que fez o Javier o homem mais forte da novel. A técnica de núcleo Azrahan. Quando tocou a pá na espada do Neumann, absorveu a mana de dentro do corpo do seu oponente, que ficou tão em choque que abriu brecha para um golpe de pá tão poderoso no rosto que ele até perdeu um dentinho. Depois disso, ele tomou uma sova de pá até dizer chega! E depois de uma pasada na nuca, o Neumann caiu inconsciente. Todos ficaram extremamente chocados e o Arcos... Esse cara aqui é importante. Inconsciente. Todos ficaram... Eu lembro já de ter visto o rosto deste cara.
Hoje deve estar ficando louco. Ficaram extremamente chocados e o Arcos anunciou a vitória de Mas é Lloyd vagamente. Fronteira. Neumann, um expert espadachim, perdeu. O Lloyd se aproximou perguntando se ouviu isso, Neumann. Ele ganhou o duelo, agora tá na hora da punição dele. E o Arcos se levantou perguntando o que ele tá fazendo. O duelo acabou! Só que o Lloyd continuou batendo na cabeça do Neumann com a faca que nem um psicopata. É claro que isso enfureceu seu pai, só que ele continuou. Os soldados tiveram que segurar ele, porque senão ele mataria o Neumann de tanta Tá pasada. errado. O outro cavaleiro disse que ele estava fora de si, e o Javier pensou que é justificável. Daí o Lloyd falou, tudo bem, tudo bem. Os soldados soltaram ele, respirou fundo, Vai e voltar. ele voltou pra bater mais um pouco no Neumann. O Javier pensou que se olhar apropriadamente, o Lloyd não tá batendo em nenhum ponto vital. E tava com uma expressão calma, como se já esperasse que isso ia acontecer. Ele tava com medo do Lloyd, como se ele já soubesse de tudo. 15 dias antes do duelo foi quando o Lloyd pediu pra aprender a técnica mental dos Azrahan. E o Javier olhou um pouco assustado, mas o Lloyd perguntou por que disso. Não é como se tivesse pedido pra ensinar a como roubar. Além dos canais de mana, pode atrair a mana dos arredores e Quer dizer, tá roubando a habilidade do outro, mas tá roubando. transformar em mana própria, não é? Mas o Javier perguntou como conhece a sua técnica. Ele pensou que nunca revelou isso a ninguém e ainda tá incompleta. O Lloyd perguntou se lembra de quando colocou ele pra dormir. Então, o Javier fala enquanto dorme. O Javier até entendeu um pouco, mas pediu desculpas, dizendo que não poderia ensinar isso pra ele. O Lloyd perguntou por quê? Tá incompleta? E se ele for capaz de completá-la? Ensina? Mas o Javier se perguntou por que ele tava tão confiante falando disso. O Lloyd falou pra prestar atenção aqui. Olha só, se o seu núcleo de mana absorver mana exterior por conta própria, o resultado seria uma explosão. Iria saltar tudo pra fora. Pelo que ele vê pelo ponto de vista do núcleo de mana dele, a mana exterior é algo meio desconhecido. A realidade é que a mana exterior não vai conseguir se misturar com o núcleo de mana. Então é pra concentrá-lo separadamente, mover ao redor e usar. Como uma máquina auxiliar ao lado da máquina principal, sabe? Numa construção. O Lloyd perguntou se isso não é genial. O Javier não entende muito de máquinas, mas falou que talvez isso seja possível. Como é que ele fez isso? O Lloyd, claramente mentindo, falou que só imaginou isso. Tinha saudade dessa carinha. Deve funcionar, né? Então, de fato, o Javier conseguiu completar a técnica de Azrahan, graças a essa dica do Lloyd. O Javier criou esses círculos em volta como anéis, conseguiu criar 4, 5, e o sistema disse que a impressão favorável do Javier sobre ele aumentou em 5. Mas o Lloyd estava preocupado mesmo com o tempo que levaria para ensinar isso a ele. Ele não precisa muito de mana ao redor, não, só precisa de mana que ele possa tocar. O Javier pensou que o Lloyd tinha essa habilidade, então já tinha expectativas de que ele poderia ganhar do Neumann. E ele venceu triunfantemente. E o Arcos mandou seu filho parar imediatamente. Não vai permitir que ele manche mais a reputação do cavaleiro. O Lloyd parou, respirou fundo e perguntou que reputação. E mandou olhar debaixo dessa toalha ali da mesa primeiro e dizer se tais palavras realmente combinam com o cavaleiro Neumann. Debaixo da toalha da mesa tinham várias cartas. O Arcos ficou chocado e o Lloyd explicou que essa carta era pro Neumann, endereçada a ele. A situação da propriedade, os gostos, desgostos do barão, instruções de como fabricar documentos falsos da propriedade. O Neumann estava passando todo esse tipo de informação pra fora daqui. E o Neumann se perguntou como foi que encontrou as cartas que ele escondeu na parede. O Lloyd pensou que o Javier encontrou tudo na novel. Na última noite ele mandou o Podong pegá-las enquanto ele estava na sua forma muito pequenininha. bom. Ótima forma de usar o Podonk. Claro que o Arcos ficou extremamente abalado por isso. O Lloyd sabia que o seu pai, Arcos Fronteira, era Vai poder descrito como um continuar? homem gentil na novel. Qualquer um faria uma armadilha sobre querer matá-lo. Mas ele pensou que as palavras líder gentil e bom líder têm significados completamente diferentes. Sim, porque o que é gentil não necessariamente é uma boa decisão para todo mundo. Eu aprendi isso a jogar Frostpunk. Muito bom. Faz ter decisões horríveis para poder sobreviver. Ah, as crianças precisam trabalhar. Vão trabalhar. É muito bom, muito bom. Joguem. falou que se- O 2 já é complexo demais, por amor de Deus. Até eu que eu gostei do 1, achei o 2 complexo demais. Seu pai tá preocupado em como se livrar desse homem. Ele tem uma sugestão. Podem jogar um balde de ratos ferozes na cabeça dele e bani-lo da propriedade. Se não, reduzir ele a Por um momento eu pensei em outra coisa. Quando falou ratos, eu pensei muito além. Pra quem leu 1880... 1800... Qual é o nome? Pra quem leu 1984 sabe do que eu falei sobre ratos. Aterrorizante. um cavaleiro normal e dar uma chance dele espiar seus pecados. Só que Aí começando falou balde e ratos na mesma frase, não tem como não lembrar daquele momento. do zero. E a plateia ficou murmurando sobre o que ele tava falando, essas coisas bem cruéis, que talvez fossem justas, né? O Arcos pensou que ele tava falando sobre distribuir justiça com condições punitivas mínimas.
Isso daria chance de repetir novamente, com um aviso de punição adicional ao mesmo tempo. O outro cavaleiro disse que é uma decisão sensata e generosa. É compreensivelmente perigosa também. O Arcos falou que... bom, vão fazer como ele sugeriu, jovem mestre Lloyd. E perguntou se o cavaleiro Neumann tem alguma objeção. Ele disse que nenhuma, senhor, e agradeceu pela misericórdia. O Lloyd pensou sobre misericórdia. Se um tratamento perdoador é dado a um malfeitor, ele não vai expiar seus pecados. Ele vai fazer ainda mais. Vai estar ainda mais determinado a manipular e atrair. O Neumann sabia que o barão se arrependeria dessa decisão. Ele vai se vingar desse maldito bastardo. E o Lloyd falou que é tão bom ver um sorriso no rosto dele, cavaleiro. Mas vai ser o último sorriso que ele vai dar nessa vida. O Lloyd deu uma semente vermelha para o seu querido Podong, arremessou ele pro ar e disse que... Vai ser isso? O melhor método para pedir perdão é no paraíso. O Podong ficou gigantesco, deixando todos muito chocados, e ele caiu sobre o Neumann. Ui, que maravilha. Mano, olha isto, que maravilha. Inclusive, isto é o primeiro para membros. Se quiseres ver primeiro, seja membro, por favor. Esmagando ele. O Lloyd falou que sente muito por ele, mas ele tá banido desse lugar. E ele sabia que isso resolveria o problema de pobreza da propriedade. Mais tarde, o Sir Podong, como dito pelo Javier, estava no meio da cidade cavando para aumentar a estrada. A unidade de engenharia também, que era bem fraquinha, começou a se tornar surpreendentemente poderosa e trabalhadora. O Lloyd sabia que na Roma antiga as pessoas eram amantes das grandes estradas. Eles criaram um sistema chamado de algum lugar tinha de vir a frase toda. O caminho vai dar a Roma. E a Ápia. E é isso que o Lloyd vai construir a partir de agora, começando da mansão do barão até a encosta... E aqui em Portugal isso é realmente verdade. ...oriental. Mas o Javier perguntou, por que uma estrada? O Lloyd falou que ele vai ver a popularidade deles disparar. Mas o Javier perguntou para seu jovem mestre onde ele aprendeu a fazer isso. Como ele teve a ideia de construir um sistema de aquecimento que nunca ouviram falar, também invocou uma criatura de alto nível e perguntou se ele é realmente o Lloyd. O sistema de... Já tá desconfiando tão rápido. Um aviso. O Javier atualmente duvidava da sua identidade. O Lloyd pensou que já esperava isso do Javier, vendo a personalidade dele muito perspicaz e observadora. Ele sabe que o Javier pode a qualquer momento sacar a sua espada e cortar o seu pescoço. Mas o Lloyd simplesmente falou que estudou sem ninguém saber, ué. Por quê? Não pode fazer mais isso não, rapá? O Lloyd usou sua habilidade especial, persistência. Mas o Javier falou, como assim sem ninguém saber? Ele é um alcoólatra. O Lloyd perguntou se por acaso observa 24 horas... O editor foi preguiçoso aqui. Dava pra dar cortado e fazer... Pô, 5 segundos fazer isso no Photoshop, pô. Custava. Não custava. Podia? Claro que não. Sabia o que ele custava 2 minutos, na realmente verdade. estava fazendo nos seus momentos privados. Mas o Javier perguntou como ele explica a invocação. É difícil pra magos até com 20 anos de experiência. E o Lloyd perguntou e quanto a ele? Ele é quase um mestre espadachim com 20 anos. Hein? Ele é um gênio. Ele também pode ser. O Javier disse que não acha que ele é um gênio. O Lloyd perguntou se ele é um gênio, por que ele não pode ser também? Hein? Hein? O Javier ficou completamente sem argumentos. E o Lloyd falou que tava metendo o pé pra continuar o trabalho. Ele usou sua outra habilidade, persistência, para conversas rápidas. O Lloyd pensou que isso deve ter despistado ele e foi direto pro outro cavaleiro. Ele chegou até o Bayern dizendo, por favor, para cuidar de tudo enquanto ele estiver fora. Mas o Javier disse que vai acompanhá-lo, jovem mestre. É o seu trabalho observá-lo. Mas o Lloyd perguntou por que tá falando algo tão óbvio. É claro que ele vai. Eles estão indo para um lugar bem distante para receber contas não pagas. Pô, de novo? Enquanto isso, na pequena cidade remota de Rudênia, o Tordes, golpista imobiliário, tava muito insatisfeito com algo, dizendo que perdeu muito dinheiro. Ele vai fazer aqueles malditos pagarem. O mercenário ao lado dele perguntou se jogar não é assim normalmente. Às vezes ganha, às vezes perde. Mais do que isso, se não puder pagar com o seu acompanhante, vai deixá-lo. O Tordes disse que não. Ainda pode pagá-lo, ainda tem dinheiro pra pagá-lo. O mercenário falou que vai desistir se não receber no prazo. O Tordes falou que pode ganhar dinheiro enganando os outros de novo. Tem muita gente procurando por ele, então por agora ele vai se esconder. Até que o Lloyd arrombou a porta com um chute e perguntou se tá falando dele. O Tordes perguntou, quem é ele? O que tem de errado com ele, cara? O Lloyd falou que não sabe como é que ele se parece, né? Bom, ele se apresentou, Lloyd Fronteira. E o Tordes ficou muito chocado. O mercenário perguntou se deve matá-lo. O que tá acontecendo? O Torres falou que não. Ele tem que fugir imediatamente. Então o mercenário pegou e pulou pela janela. Só que lá embaixo, o Javier já estava aguardando por ele. Ele mandou o mercenário entregá-lo e sair. Se recusar, ele vai ser considerado cúmplice do crime. O Javier pensou que o Lloyd estava certo. Eles fugiriam da janela para esse beco. E o mercenário, invocando um poder sombrio, perguntou se ele sabe ao menos como usar uma espada, garoto. Nossa, sabe? Por meio da história da novel, que quando o Javier perdeu o barão, ele buscou a vingança e lutou no meio do caminho contra o guarda-costas do Tordes, um golpista. Foi o primeiro mago negro maligno que ele encontrou em sua vida. O Javier... Mas
o Javier já tá mais forte do que ele era na novel, certo? Lutou enfrentando o poder da magia da gravidade. Era o que dizia na novel. Mas quando o mercenário disparou seu poder contra o Javier, o Mago Negro falou que ele vai morrer agora. E pressionou o Javier contra o chão, só que não foi do jeito que ele deveria. Porque na época, o Javier ainda não tinha seus círculos de mana em volta do núcleo. Mas com a ajuda do Lloyd, ele pôde completar a sua técnica. Então ele mal foi afetado pela magia gravitacional, cortou ela ao meio e perguntou pro mercenário o que foi isso. Uma magiazinha de quinta categoria? E o mercenário meteu o pé dizendo que isso não tá no contrato. Ele fugiu dali deixando o Tord sozinho. E o Javier se aproximou com sua espada perguntando se ele sabe o quão severo é dar um golpe num nobre. Ele arremessou Tord no chão, pronto pra executá-lo. Mas ele não golpeou o Lloyd, logo não é... Não entendi. Mas o Lloyd mandou ele parar no último momento. Calma, Javier. E perguntou se ele tá maluco. Ele pode ser punido no tribunal por isso. O Javier se perguntou se o Lloyd tá sendo simpático com as pessoas agora. Mais tarde, Tord estava amarrado numa cadeira, de frente para o Lloyd, que falou: pra não ter tanto medo, eles só estão aqui pra conversar. As pessoas se tornam gananciosas quando se trata de suas vidas. Fariam uma bagunça se tivessem chance pra isso, ele sabe. Fariam uma bagunça também se cortasse a cabeça dele. O Tord se perguntou se então vai perdoá-lo, senhor. Ele respondeu que não vai contar ao tribunal sobre isso. E perguntou se ele tá grato, se sim, por que não devolve o dinheiro? O Tord falou que sim, mas só quando perdoá-lo. O Lloyd falou que sim, assim que é a vida. Ele tem uma condição pra perdoá-lo. O Tord só precisa assinar esse contrato aqui. E pronto. Ele arrastou a folhinha pra perto do Tord e falou que é um contrato de trabalho super comum. É claro, ele... Comum? Será que é comum nesta época ou será que é na época do Prota? Vai ser pago pelo trabalho dele. Só que 80% do salário dele vai ser usado pra pagar as dívidas. E o contrato só acaba depois de 520 anos. Irmão, até tu morrer. Até tu morrer e é isso. Tord perguntou como é que é. O Javier pensou que, como esperado, o Lloyd tava sendo simpático ao cacete. O Lloyd pensou que nunca mataria um cara que tá devendo ele. Ele vai sugar até a última gotinha de vida desse desgraçado. Mas o Tord perguntou por que ele criou um contrato tão injusto. O Lloyd perguntou se eles não têm outra escolha a não ser agarrar injusto, irmão? Era pra ser 100% durante toda a tua vida e é isso. Dele pra assinar? O Tord, ele assinou, chorando, mas assinou. E mais tarde estavam retornando para o território de fronteira. O Javier falou que tendo o dinheiro desse cara, não haverá problemas com o pagamento de juros durante alguns meses. E o Lloyd falou que não. Todo esse dinheiro vai ser investido em custos de trabalho. Ele já tem esse dinheiro e 30 soldados não são suficientes. Ele se perguntou se houve algum cidadão que se inscreveu após um anúncio de recrutamento. Bom, ele era um patife até pouco tempo atrás, né? Talvez as pessoas não confiem nele ainda. E alguns dias depois de volta à propriedade de fronteira, na verdade tava uma fila para as pessoas se recrutarem. O Lloyd perguntou se essas pessoas não odeiam ele. O Javier falou que sim, tem certeza que odeiam. Mas ele definiu uma data exata para a construção das casas com sistema de aquecimento por um preço bem mais barato. Mas ele achou que hoje poderia o traidor. O Lloyd era para ser um homem capaz e de confiança. O Lloyd se perguntou se realmente estavam confiando nele. A primeira pessoa da fila perguntou: onde estava o contrato de trabalho, senhor? Antes disso, ele gostaria de agradecer. Ele disse que o seu filho sempre fica muito gelado quando o tempo tá frio. Mas graças à invenção dele, jovem mestre, não tá mais preocupado esse ano. Então, ele abaixou a cabeça e agradeceu imensamente a ele. O Lloyd falou que isso é um alívio. Ele pensou que tava tentando só satisfazer a sua ganância, mas ajudou. Ué, mas é assim que funciona. Só ganhas dinheiro resolvendo problema dos outros. Essa é a lógica básica dos empreendedorismos. A pessoa quer ver uma rua, mas se sente sozinha. Eu faço react e assim não tem uma pessoa para assistir. Uma lógica básica. Uma pessoa. E o homem disse que tem um parente nas propriedades próximas. A pessoa quer rever uma rua, mas precisa de um motivo justo para justificar o seu próprio cérebro para rever uma rua. Logo, vai ver um react. É uma experiência diferente, mas ainda assim parecida com a extremamente similar à original. Logo, dá para rever e ter uma experiência mesmo assim nova. Chamadas Hakona. Perguntaram se ele poderia construir esse tipo de casa de aquecimento lá também. E o Lloyd pensou que aí está, o primeiro passo para o grande cenário. Ele não construiu as casas de aquecimento por nada. Ele vai aumentar o preço como desculpa de despesas da viagem e varrer todo o dinheiro desse outro território.
O Javier pensou de novo que ele tava com esse olhar sujo, planejando alguma coisa. E se perguntou se foi por isso que ele Ainda tá muito simpáticozinho esse olhar. construiu uma estrada direto pras montanhas. Mais tarde ele estava Quando é que será observando que vai ter o primeiro olhar, Lloyd? a paisagem lá do alto. E o Lloyd falou pro Javier que mais cedo ou mais tarde essa montanha aqui vai ficar pelada. As casas de aquecimento consomem muitos recursos. Essas árvores que eles têm aqui não vão durar muito tempo. É bom já começar a replantar, então. Javier perguntou se ele sabe o que vai acontecer, então por que ainda não? O Lloyd falou que por isso que ele tá cancelando a construção da Via Ápia. No final da estrada, vão desenterrar o carvão betuminoso e vender por um preço muito alto. E as casas de aquecimento que terem um alto nível de aprovação, os outros não serão capazes de resistir. E eles vão exportar isso para os vários territórios. É claro que as pessoas de fronteira vão ter um desconto, mas os outros não. O Lloyd perguntou se acha que ele tá sendo injusto, hein, Javier? E se ele não fizer isso? Acha que vai dar pra pagar a dívida? O Javier pensou bem e... ele Não. concorda que essa é a melhor forma de lidar com a situação agora, mas o barão não sabe do carvão betuminoso e não vai ficar parado. Até os outros barões tentaram de novo e de novo. O Lloyd falou que sabe, sabe que caiu porque o terreno tava fraco, mas ele pode fazer isso. Com a alta tecnologia de escavação. Não. Irmão, tu não vai fazer isso, mas nem ferrando. Como é que tu vai fazer uma coisa desse nível? Esse é a broca mais eficiente que nós temos na atualidade. Eu conheço muito bem porque já fico vendo os shorts e já apareceu ela nos meus shorts. São da era moderna. Shorts, estou falando do YouTube, Reels, o TikTok, onde tu quiseres ver, apareceu pra mim. E ele falou pro Javier segui-lo. Tem muitas coisas para fazer. E o Javier pensou que é outro método que ele desconhece. Ele vai observar o seu jovem mestre, que agora parece completamente diferente. Enquanto isso, dentro daquela caverna onde ele queria pegar os minérios, os carvões, tinham várias criaturas cuidando daquele Formigas. lugar. Ele estava pensando que gostaria muito de ter um tipo de habilidade que ele olha pra cima e invoca um apartamento de alto nível. Mas ele não Obviamente não vai acontecer. tem isso ainda. Ele tava lá só desenhando com a sua habilidade de design básico. Tava demorando muito tempo. Na verdade, sua Fica habilidade bom. já tava em design intermediário. E o Lloyd falou que gostaria muito de invocar 100 Tanto usar, tipo Skyrim, que tu quanto mais usa, mais forte fica. Legal. trabalhadores mortos-vivos que não recebam pagamento. O sistema falou que se não gostar, pode tirar a habilidade dele e desenhar com a mão. O Lloyd falou que não. Essa habilidade é bem legal. Daí voltou a desenhar. Devido a um incidente... Mano, olha isto, que incrível. E se quiseres continuação, já sabes, deixa o like, 70 likes, próxima parte. E é isso, fica bem, valeu, falou e fui. Tchau, tchau, vira membro.